Aleluia. Eu gostaria de convidar a igreja, aleluia, Jesus, que abrissem vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 9. Aleluias. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? E nós iremos meditar aqui nesta palavra a partir do versículo 1. Aleluia. Onde o Senhor fala aqui a missão dos 12. Eu gosto sempre de ler o subtítulo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 1 vai dizer assim a palavra de Deus. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria que a igreja lesse o versículo 2 de alto bom som. Enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus, o versículo 3: nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem que tenhais 2 vestes. O 4, a igreja. Em qualquer casa em que entrardes, e nela ficai, e dali partireis. O versículo 5 diz: e se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Toda a igreja junto. E saindo eles, percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a face. aleluias. A igreja pode assentar, glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meditando, orando ao Senhor, pedindo a palavra, o Senhor me trouxe esta palavra. Aleluia. É uma palavra conhecida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, quando estavam, aleluia, ele estava exercendo o seu ministério na terra, onde ele ali apregoava, a multidão ali saía atrás de Jesus. Mas Jesus, subindo ali no monte, subiu ali um dos montes, né? Ali falando de Marcos capítulo 3, que Jesus subiu o monte, subiu e elegeu 12 homens, aleluia, para que seguisse, para que ele instruísse, aleluia. Então a missão dos 12 discípulos, o apóstolo, consistia em pregar o reino de Deus. Jesus começou a pregoar o reino de Deus, aleluia. E Jesus ali instruiu os seus discípulos, aleluia, porque Jesus sabia que ele só tinha um pouco tempo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor foi instruindo os seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar demônios. Deu poder, virtudes, né? E poder. A virtude veio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque se qualquer um dos discípulos que fosse expulsar um demônio sem o poder de Deus, o demônio não saía. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente nos dias de hoje. Aleluia. Se nós não estivermos buscando o poder de Deus, buscando a virtude do Espírito Santo de Deus, aleluia, você pode ir lá e
expulsar o demônio que ele não sai. Aleluia. Né? Então, o Senhor deu poder para expulsar os demônios e para curar. Aleluia. Curar no nome de Jesus. Aleluia. E quando Jesus convocou aqueles 12 discípulos, aleluia, foi para essa missão de apregoar a palavra, o reino de Deus, de apregoar, aleluia, apregoar as boas novas, apregoar a palavra da salvação, apregoar a palavra de transformação, aleluia, não só para os discípulos do tempo antigo, mas nos dias de hoje. Você e eu estamos aqui, aleluia, nós não viemos aqui esquentar banco, nós não viemos aqui, aleluia, nós fomos convocados para uma missão, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia. Onde Mateus também é no mesmo sentido. Quando Jesus, ele diz aqui no versículo 7. Jesus, ele chamou os seus discípulos e deu um intimato, deu uma ordem, disse, ide. Mateus, capítulo 10, versículo 7. Que ele diz, ide, aleluia. Aleluia, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. No versículo 8 também vai nos dizer, curai os enfermos, limpai os leprosos, curai os enfermos, aleluia, limpai os leprosos. Que lepra é essa nos dias de hoje? É o nosso pecado, aleluia. Nós temos que estar, aleluia, nos pondo, louvado seja o nome do Senhor, na disposição do nosso Senhor, aleluia, cumprindo com a ordenança dele, louvado seja o nome do Senhor, que ele diz, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, aleluia. O Senhor, ele pode sim usar qualquer um, aqueles que estão ali verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, ali nos pés do Senhor, mediante a palavra dele, e dá uma ordem para o enfermo, aquele que está à beira da morte, levante, porque o Senhor, ele vela pela palavra dele, levante, como ele também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como ele usou também os apóstolos no tempo antigo, quando usou o apóstolo Paulo, aleluia, que os enfermos eles serão curados somente com a sombra de Pedro. Quando Pedro passava, os demônios já tinham que bater em retirada. E para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos cheios da palavra de Deus, cheio, aleluia, abominando o pecado que quer tão de perto, quer nos engolir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor a todo tempo, buscar essa virtude, buscar essa unção, a unção que despedaça jugo, a unção que cura, a unção que restaura, aleluia, aleluia, porque se você e eu não tiver unção, nada vai se fazer, aleluia, na nossa carne nada vai operar, aleluia. Quem opera através de nós é o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, e nós temos que estar buscando este poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então o Senhor, ele fala, aleluia, aleluia, Jesus quer que seus seguidores lute contra também a força do mal, expulsando, aleluia, a força do mal que tanto quer nos engolir, e que nós venhamos também expulsar todos os espíritos malignos, aleluia, dando ordem, você aqui não tem vez, você aqui não vai operar, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor também, ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, que nós temos que estar preparados, ter um preparo para que as
do Senhor venha ser realizada nas nossas vidas. Aleluia. Como ali, fala ali em Atos, louvado seja o nome do Senhor. Atos no capítulo 8. Atos capítulo 8 vai nos falar o seguinte, aleluia. Quando o Senhor enviou seus discípulos, o Senhor, ele enviava, quando ele chamou, elegeu os 12, ele enviava de 2 em 2. De 2 em 2. Aleluia. Aleluia. Nunca ia um sozinho, porque tinha que ser de 2 em 2. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus diz aqui em Atos, aleluia, Atos capítulo 8, eu gostaria de ler aqui a partir do versículo 14, que diz assim: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Então, o Senhor, ele alistou aquele povo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para apregoar a palavra da verdade. Aleluia. A palavra da verdade, aleluia. Então, aquele povo, eles ouviram uma parte de Samaria, que a maioria de Samaria eram idólatras, né? Aleluia. Eles não tinham comunhão com os judeus, os samaritanos, né? Mas a palavra do Senhor, quando Deus os enviou, aleluia, eles receptaram a palavra de Deus de bom grado. Então foram ali Pedro e João, aleluia. Para quê? Orar por eles. Orar por eles. Então no versículo 17 de Atos, né, no capítulo 8, diz: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 18 diz que ali em Samaria havia um certo homem chamado Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, aleluia, ofereceram dinheiro, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: dai-me também a mim este poder, aleluia. Então aquele Simão, que ele era um feiticeiro, né? Que fazia, ele era um mágico, fazia lá as mágicas dele. Então ele queria receber daquele dom que Pedro e João tinham. Ofereceu-lhe dinheiro, aleluia. Então o dom, esses dons, essas virtudes do Espírito Santo é adquirido, são conquistados, aleluia, com oração, com obediência, com a meditação na palavra, aleluia. O Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de uma busca constante, a busca constante do Espírito Santo de Deus, a busca constante da unção de Deus, aleluia. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é brincadeira. Ele não é brincadeira, para que muitos possam brincar com o Evangelho de Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é verdadeira, aleluia. Nós temos que ter temor por essa palavra, aleluia. Deus, ele é fiel, aleluia. Então nós temos que ter um zelo por esse chamado, um zelo por esse alistamento, aleluia. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu.
E ele disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é soberano. Então o Senhor, Ele ortogrou, poder para os discípulos, autoridade. Essa autoridade, ela é conquistada na oração, na obediência, na meditação da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor lhe disse para eles, voltando aqui para Lucas, aleluia. Quando ele disse, oh, glória a Deus, quando eles passaram por ali, curaram muitos enfermos, aleluia. Quando os discípulos ali, ainda ali, estou aqui ainda em Samaria, minha mente está em Samaria, onde ele ia passando ali, ia curando aquele povo, onde muitos enfermos. No estudo bíblico eu estava ali atrás com as crianças e ouvi, aleluia, que o apóstolo Pedro, pela imposição das mãos dele, quando ele foi ali, na Etiópia, ele ali orou por aquelas pessoas e aquelas pessoas se renderam, porque foi pregada a palavra de Deus e eles aceitaram de bom grado. Aleluia, aleluia, Jesus. Então o Senhor tem nos chamado, Ele tem nos elegido, aleluia. Ele chamou a chamada para cada um de nós, aleluia. E nós temos que fazer por onde merecer, aleluia. Deus soberano, poderoso e fiel. Onde João 15 ele diz, aleluia. Ele falou ali em João 15, eu já mencionei o verso, aleluia. Mas o Senhor, quando ele disse aqui em João 15, 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, aleluia. Então, aleluia, dá crédito a esse chamado de Deus, esse escolhimento, aleluia, é um privilégio de nós termos sido chamados, escolhidos, e Ele deu uma ordem: ide, vades. Vamos zelar por esse chamado, vamos zelar por essa escolha, a qual o Senhor fez com cada um de nós, aleluia. Mas Ele diz que deis, vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda, aleluia. E como é que muitas das vezes nós queremos, pedimos a Deus, tanto queremos algo, aleluia. E o que nós temos feito para Deus? Deus não tem culpa, aleluia, quando Ele não nos responde ao nosso pedido, aleluia. Ele diz que para que o seu fruto e o meu fruto permaneça, a fim de que tudo, não é uma coisa não que Deus falou, não é só um objetivo que tanto você quer, que tanto você pede, mas Ele diz, é tudo, aleluia. Mas é quando você e eu permanecer na vontade do Senhor, na obediência a Deus, aleluia. A palavra do Senhor ela é santa. A palavra do Senhor ela é santa. E Ele diz, o Senhor ele é um Deus poderoso, aleluia, um Deus misericordioso. Ele nos ama e Ele quer nos abençoar, mas Ele também quer a obediência de mim e de você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos as nossas, os nossos objetivos tudo certinho. Então nós temos que prosseguir,
Aleluia, Jesus. Prosseguir nessa obediência ao Senhor Jesus. Aleluia. Fazendo valer essa escolha que Ele fez a cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Ele diz, né? Ele quer que todos os cristãos que são escolhidos, né, do mundo, aleluia, Ele nos escolheu do mundo, porque nós permaneça nele, frutificando os frutos de justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Ele também falou aqui, aleluia, quando Ele disse para os discípulos, e disse-lhe lá em Lucas 9, no versículo 3, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. O Senhor, Ele quer que nós, né, sejamos dependentes dEle. Aleluia. Dependente tão somente dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Ele tem falado, né, para que nós possamos também prosseguir, andar dignamente diante dEle, agradando em tudo, agradando Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento da verdade. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus soberano, é o que Deus quer, é o que Deus ordena. Aleluia, não é o que nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz aqui no versículo 4: em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Aleluia. Né? Porque no tempo antigo tinha uma tradição, né? Aleluia. A tradição ali dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando não era de acordo, né, com as expectativas dele, era tipo assim uma separação, se separavam, né? Não queria contato dos judeus com os gentios. Aleluia. Então, semelhantemente, trazendo para os dias de hoje, aleluia, o Senhor está falando: entre, pregue, pregai a palavra do reino, pregai o meu reino, pregai o meu reino. Aleluia. Quem não quer receber, como esses aqui naquela casa que os discípulos entraram, Jesus disse: bata o pó do pé em testemunho, bata o pó do pé. Aleluia. E ali eles saíam, semelhantemente no dia de hoje. Aleluia. A palavra tem que ser falada, a palavra tem que ser pregada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então o Senhor, quando Ele falando, né? Aleluia, Jesus. Que em qualquer casa, cidade, aldeia em que entrar, procurar saber, ainda mais, quem nela seja digno de hospedar-vos até que vos retirareis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele enviou os seus discípulos, falando ali em Mateus 10:16, as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. Aleluia. A palavra de Deus que você e eu tem ouvido estão na nossa boca. Porque nós não tomamos posse para nós. Aleluia. Cada
Cada um que tem ouvido não tem tomado, né, para si a palavra do Senhor. Aleluia. Deus é poderoso e fiel. Aleluia. Que ele diz mais no versículo 15 de Mateus 10, que diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Para aquela cidade onde foi enviado os discípulos a pregoar aquela palavra, a palavra do reino de Deus, e muitos não receberam. Muitos não recebiam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele é misericordioso e poderoso. Aleluia. Ele nos chamou, Ele nos alistou para que nós possamos ir apregoar a palavra dEle. Aleluia. O Senhor te deu poder. O Senhor deu poder, o Senhor deu ousadia para você abrir sua boca e falar com autoridade, aleluia, apregoar a palavra do reino, apregoar a palavra de salvação, apregoar a palavra que transforma, apregoar a palavra que conserta o que está torto. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Porque se você nem eu for falar, aleluia, pode ter certeza que naquele grande dia nós vamos prestar conta. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que falar a palavra da verdade, não de nós, mas a palavra que me corrige, a palavra que me transforma. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, porque só ela me transforma, porque só ela me corrige. Aleluia. Então, quando esses discípulos foram escolhidos, foram nomeados, foram, aleluia, eleitos, como fala lá em Marcos, aleluia, elegidos, que o Senhor fez uma eleição e chamou aqueles discípulos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então é para nós apregoar a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Deus soberano, poderoso e fiel. Aleluia. Nós temos que apregoar cura, precisa cura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Onde ele também, Jesus disse, ele ainda deu uma ordem, Jesus, falando também ali no Evangelho de Mateus 10, Jesus ainda disse, ó, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrei em cidades de samaritanos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoe, minha filha. O Senhor, Ele falou: não irei, não vá no conselho dos contrário, melhor falando, não vá ali, porque ali em os samaritanos, tinham muitos pagãos ali, aleluia. Mas ele disse ali no versículo 6 de Mateus 12: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia, e pregai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só Deus tem a palavra de cura, só Deus tem a palavra de transformação, só Deus tem a palavra de libertação, aleluia. Muitas das vezes vemos casos, não, o homem não pode libertar ninguém, mas é Deus, é a palavra de Deus que entra no coração do homem e da mulher, que liberta, que transforma. Então o Senhor alistou os seus discípulos, os seus apóstolos, aleluia, e não parou naqueles 12 não, que depois levantou mais 70 discípulos e foi multiplicando, e Jesus quer nos dias de hoje, aleluia, que esse evangelho seja pregoado, que a cura seja, que os seus servos sejam usados para curar, aleluia, a promessa está em vigor, o Senhor não mudou, Ele é mesmo Deus de
dizendo. Ele não só foi com Pedro, Tiago, João, aleluia, com Paulo, com Barnabé, aleluia, mas ele é conosco, aleluia. Ele usa os seus aqui na terra, na atualidade de hoje, aleluia. O tempo, os dias estão maus, aleluia. E nós não podemos nos conformar, não, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, poderoso é o nome do Senhor. Nós temos que abrir a boca sim, e falar, apregoar o que Deus tem colocado no seu coração, aleluia, porque a palavra é verdadeira, a palavra ela não vai voltar vazia, aleluia. Deus, ele é soberano, Deus, ele é fiel, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus, oh, aleluia. Nós estamos de pé pela palavra de Deus. Se você se mover na palavra